Fala, meu amigo e minha amiga, e aí, tudo bem? Tá pronto para amanhã? Lembrando, amanhã e terça, às 8 horas da noite, nós teremos duas aulas sensacionais de artesanato. Então você vai aprender a fazer alguns objetos para depois ensinar o seu filho ou o seu aluno. Então chama toda a galera, chama os amigos, outros professores, parentes, para que amanhã, aqui mesmo nesse canal, às 8 horas da noite, você tenha essa aula de artesanato. E continuando a nossa série sobre como criar um ambiente rico para a criança, no vídeo de hoje nós vamos falar o contrário. Nós vamos falar algumas coisas que atrapalham o desenvolvimento da criança, para que você conheça e não pratique. E dessa forma, seu filho ou seu aluno se desenvolva de uma maneira satisfatória. Algumas práticas que atrapalham o desenvolvimento da criança e do adolescente são, primeiro, críticas. Quando a criança vive num ambiente onde ela é constantemente criticada, isso faz com que ela desenvolva uma imagem negativa de si mesma, atrapalhando a sua autoestima. Essa criança ela vai confiar menos em si. Por quê? Porque se ela ouviu assim desde pequeno, você é uma preguiçosa, você é uma preguiçosa, o que vai acontecer? Ela não vai querer arriscar na vida, ela não vai querer tentar, porque ela vai pensar assim, já que eu sou uma preguiçosa, eu não vou conquistar nada na vida, então por que eu vou tentar? E também as críticas fazem com que o relacionamento entre a criança e os adultos seja cada vez mais conturbado. Essa ligação entre eles vai aos poucos se desfazendo. E aí esse adulto ele vai ter menos influência na vida dessa criança. E aí, quando ele der alguma opinião, a criança não vai dar tanto valor, porque a gente escuta mais a opinião daqueles que têm influência sobre nós. Então, a criança vai preferir ouvir a opinião de outros do que a opinião dos seus próprios pais. A segunda maneira é quando há uma falta de comunicação ou uma comunicação ineficaz dentro de casa. Então, aqueles lares onde a criança não tem a chance de questionar, então é aquilo e pronto, você não tem que questionar nada. Ou quando o adulto não dá a chance da criança dar a opinião dela, tem uma decisão ali, a criança não pode dar opinião. Ou quando a criança não pode pôr para fora o que ela está sentindo. A criança chega para contar o que ela está sentindo, o adulto não dá atenção. Ou ele fala que isso é besteira, isso é coisa de adolescente, isso vai passar. Aí a criança ela vai ficando cada vez mais calada. Por quê? Ela prefere guardar a opinião dela e os sentimentos dela para si. E aí quando ela for um adolescente ou adulta, ela vai ser calada, porque ela aprendeu que os sentimentos, a opinião dela não tem valor. E também será um adolescente e adulto passivo. Então quando alguém perguntar o que você acha disso, você vai falar, decide aí você. Você prefere esse ou esse? O que você decidir está decidido. E quando ele sofrer algum problema, ele não vai questionar. Por quê? Ele aprendeu que questionar é errado, ele vai ter medo, porque ele acha que, assim como seus pais trataram ele mal por ele ter questionado, os outros adultos também o tratarão mal, então ele prefere não questionar. E aí o que fizer com ele, ele vai aceitar passivamente. A terceira prática, que é muito prejudicial também, é o autoritarismo, que é aquele pai que põe a obediência acima de tudo. Então o filho pode estar cheio de problemas, cheio de dificuldade, mas o importante é que o filho obedeça. Ele não se importa com a opinião, ele não se importa com os sentimentos, ele não se importa com o que está passando com o seu filho. O que ele quer é obediência. E aí eu não preciso nem dizer que o resultado disso vão ser filhos passivos, que nunca vão dar opinião para nada, porque ele aprendeu que a opinião dele não tem valor. Filhos que não vão questionar nada, como eu falei no tópico anterior, e logicamente a autoestima dessa criança vai ser muito prejudicada, porque imagina você viver num ambiente que você sabe que a sua opinião não tem valor nenhum. Então a criança ela vai entender que ela também não tem valor, tá? Então isso, e também sem contar que o relacionamento entre esse adulto e essa criança vai ser muito complicado, porque ela não tem a chance de se expressar. A quarta e última forma é quando a criança ela é vítima de violência. Quando a criança é vítima de violência física, ou seja, quando ela sofre tapas, empurrões, pontapés, socos, ou quando a criança ela é vítima de violência emocional, quando ela sofre humilhações, críticas, cobranças em excesso, ou quando a criança é vítima de violência sexual, né, quando há estupro, ou quando a criança é obrigada a presenciar um ato libidinoso.
Isso tudo vai ser muito complicado para o desenvolvimento dessa criança. Ela vai ter muito medo de se aproximar de outras pessoas, porque ela fica com medo dessas pessoas também praticarem a violência com ela. E lá na frente, quando ela for adulta ou adolescente, o que vai acontecer? Ou ela vai se tornar muito agressiva, porque não tem aquela frase, a melhor defesa é o ataque, então ela vai tratar os outros mal como uma forma de se proteger para não ser vítima de violência. Então ela ataca os outros para que ela não seja atacada. Ou ela vai ser um adulto inseguro e medroso nos relacionamentos, porque ela vai ter medo de se relacionar com outras pessoas e ser vítima de violência. E aí ela vai ficar mais na dela, vai ter medo, vai ser tímido, vai ser inseguro, vai ter confiança zero nela, vai ter uma autoestima muito prejudicada por causa dessa prática aí. Se você conhecer alguma criança, adolescente que foi vítima dessas 4 coisas, o que você precisa fazer é dar muito amor e carinho, abraçar bastante, ser bastante afetuoso, dar a chance dessas crianças e adolescentes expor sua opinião, falar o que está sentindo, colocar para fora o que está sentindo e, em casos mais graves, procurar uma ajuda profissional. Se você assistiu esse vídeo até aqui, curta para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante. Escreva aqui nos seus comentários o que você achou ou alguma outra dica que eu não dei. Também envie para outras famílias esse vídeo, porque tem muitas famílias que praticam isso achando que está certo, achando que é bom, mas que não é. Então elas precisam saber que isso prejudica. E também se inscreva em nosso canal, chame outras pessoas para se inscrever, para que você seja avisado quando eu postar os próximos vídeos e amanhã às 8 horas você seja também avisado quando começar a nossa live. Uma excelente tarde e até amanhã, 8 horas da noite.